e na apresentação dos resultados. Que o trabalho de juventude, perguntámos às organizações se era dada a atenção devida ao trabalho de juventude ou não. Houve aqui um misto de opiniões, onde a maior parte das pessoas não concorda nem concorda, mas há a maior parte das pessoas que não concorda que o trabalho com jovens é dado devida à atenção que deveria ser dado, até porque tem a sua importância. Aqui mais à frente, passando então aqui às ferramentas com que as organizações trabalham, perguntámos se a mudança dos métodos do Youth Work, ou seja, a adaptação dos técnicos de juventude para depois da pandemia, se tem sido difícil. A maior parte das pessoas concordaram que sim, foi difícil essa adaptação à realidade de pandemia, e a maior parte, se calhar, porque também não teriam as competências digitais para poder desempenhar estas atividades online. E depois fizemos aqui um apanhado de quais eram as ferramentas que eram mais utilizadas. Podemos ver aqui que o Zoom é aquela que mais se destaca, para além de outras como o Google Meet e o Microsoft Teams. E depois, entre o WhatsApp, o Skype, o Discord, o Classroom também foi daquelas que também foi referida. O Google Drive é das ferramentas que mais é utilizada em termos de organizacionais, seja gestão de ficheiros ou outra coisa qualquer, é mais utilizada. Também tem muitas pessoas a utilizar o Doodle, que vamos falar um bocadinho mais à frente também para perceberem como é que funciona. E em termos de ferramentas de apresentação, o Canva foi o mais referido, entre depois também o Jamboard, o Miro, o Mentimeter, também tem aqui o Paddle, assim, também bastante referido. Em termos de ferramentas de cursos, não houve muitas respostas relativamente a estas ferramentas, possivelmente porque não é muito usada pelas organizações, mas aquela que mais foi referida pelas pessoas que pelo menos conheciam ou que tinham assim, ideia do que se tratava seria o TEDx, que até é bastante conhecido, e o Coursera, apesar de que não significa que as organizações utilizem ou que tenham um domínio destas ferramentas, porque apenas também foi perguntado se conheciam ou se sabiam da existência destas ferramentas. Em termos de ferramentas para a quiz, o Kahoot foi aquela que mais foi identificada, e penso que todos aqui tenham mais ou menos uma ideia de como é que funciona o quiz, o Kahoot, para fazer quizzes interativos através dos telefones ou até mesmo do computador. E foi perguntado quais seriam até mesmo antes da pandemia, aquelas que foram também usadas antes da pandemia, as mais usadas pelo quiz. Notamos que não há aqui muita diferença entre aquelas que eram usadas antes da pandemia e depois da pandemia, por exemplo, o Zoom, o Jamboard, e depois perguntámos quais eram as atividades que eram praticadas durante a pandemia, que eram utilizadas, e as respostas diferenciaram entre música, dançar, jogos, debates e workshops num contexto de sala de aula. E perguntámos também qual era a tool que mais, e claramente que a resposta vai ser o Zoom e outra vez essas ferramentas mais conhecidas, mas depois também foram listadas algumas outras ferramentas como Farming, Cleaning Actions in the City Center, Online Poetry Sessions, sessões de poesia online,
e outras atividades. Aqui perguntámos também quais eram os principais prós e contras das atividades dessas ferramentas e das atividades online. Houve pessoas, e até retirámos daqui alguém que disse que era bastante bom e uma resposta bastante boa para os tempos de hoje em dia, mas não se compara em nada a eventos de pessoas com pessoas. E podemos ver aqui que é conveniente, sim, sem dúvida, que é de fácil acesso, que é só ligarmos o computador online e está feito. Mas, por outro lado, houve pessoas a referirem em organizações que as dinâmicas não sempre funcionavam bem, que passávamos muitas horas ao computador, que é difícil manter a atenção da audiência e a conexão de internet, a desmotivação das pessoas e depois a dependência da internet e entre outros problemas. Entre estratégias para motivar os jovens, foram mencionados que a conexão pessoal como estratégia para motivar, a fazer questões, estar lá para ouvir as preocupações dos jovens, perceber quais são as expectativas e as necessidades destes jovens, tendo conversas sobre o dia-a-dia, sobre séries, filmes, mas também houve pessoas que mencionaram que atividades mais curtas ou em pequenos grupos ou até mesmo atividades interativas que poderiam fazer com que os jovens se sentissem mais engaged, digamos, nas atividades. Tendo sido também referido que thinking out of the box, às vezes pensar fora da caixa, também costumava ter bons resultados nas atividades com os jovens. E principalmente criar um diálogo e manter o contacto com os jovens para que haja sempre uma porta aberta entre os jovens e as organizações e os técnicos de juventude para que os jovens se possam sempre dirigir de forma fácil e melhor, não é? Perguntámos também qual era uma particularidade positiva sobre a experiência no trabalho online, em que tivemos aqui algumas respostas. Este relatório está para se depois quiserem dar uma olhadela mais a fundo, disponível para download no site do projeto. Eu passo a enviar no chat para que possam ter acesso. E voltando aqui. E foi, pronto, mais ou menos estas experiências que foram relatadas através do questionário pelas organizações. E penso que não me vou alongar aqui muito mais, já falei aqui bastante das respostas e dos resultados que obtivemos. E para dizer que os resultados dos questionários estão incluídos neste próprio handbook, que depois deu origem a uma série de conteúdos. Estes conteúdos são guidelines e toolkits, ou seja, este divide-se em dois, este handbook, que junta, digamos, os resultados do survey a nível internacional, ou seja, junto com os nossos resultados e de todos os parceiros, porque cada um fez a nível nacional, obteve os resultados do próprio questionário, e depois fizemos um theoretical framework, neste caso um guideline sobre o trabalho com jovens, onde tocámos em vários pontos como o trabalho de voluntariado dos jovens, quais são, se calhar, as práticas mais efetivas no trabalho com os jovens, ou seja, bastante conteúdo relativo aqui à parte, ou seja, um blended approach entre youth work, digital competences, falar um pouco aqui de como as organizações experienciaram o trabalho com os jovens na pandemia,
uma parte psicológica também sobre a situação, assim como algumas sugestões que algumas associações deram. Este manual está em inglês, mas eu penso que posteriormente vamos traduzir para cada língua do consórcio de parceiros, neste caso não iremos traduzir para português, e depois, entretanto, poderemos fazer o envio, ou também fica aqui disponível para consulta no site, para que possam ter acesso mais facilitado em português. O que nos leva aqui então à parte das tools do handbook, onde foi pedido que a cada parceiro, somos 5 parceiros, que juntassem 10 ferramentas para atividades online. Eu não vou falar de todas, são muitas, mas nós temos uma pequena apresentação que simplifica a apresentação daqui do manual, porque este manual está pronto em forma PDF extenso e um pouco, digamos, resumido. As atividades estão assim, por acaso até está em formato apresentação. Passo então aqui para explicar. Se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, não hesitem em escrever no chat que podemos responder. Okay? Eu começaria então por apresentar aqui algumas ferramentas. No total são cerca de agrupadas em vários tipos de ferramentas e que são cerca de 60 no total ferramentas online que podem ser utilizadas, onde tenho aqui uma breve descrição de como é que eles funcionam e as recomendações para a utilização de cada ferramenta. Esta apresentação nós vamos traduzir para português, estamos em processo de tradução, e depois enviaremos por e-mail os e-mails que vocês forneceram no inquérito, iremos enviar-vos para o e-mail esta apresentação ou um link que vos permita aceder a esta apresentação. Eu não vou explicar todas, mas só para poderem perceber, estas atividades estão agrupadas por tipo de ferramentas. Aqui, para a parte das ferramentas online, está um bocadinho fraco, só temos 2, mas eu vou-vos aqui mostrar algumas, como, por exemplo, o Doodle, que foi aquela que falámos, que é bastante utilizada para marcação de reuniões, onde vamos imaginar que queremos marcar uma reunião com várias pessoas e muitas vezes é difícil conjugar todas as disponibilidades entre os parceiros ou participantes, e esta ferramenta permite-nos que nós consigamos juntar todas as respostas numa só sheet e depois decidir então qual é a melhor altura para fazermos uma reunião. É bastante prática, tem a parte de versão gratuita e tem a parte de versão paga, mas penso que a parte de versão gratuita é o suficiente. Aliás, nós próprios usamos no Novo Mundo e dá-nos bastante jeito para definir datas de reunião, e funciona basicamente onde criamos um doodle, perguntamos, definimos aqui as características que queremos para marcar a reunião, marcamos um título, por exemplo, webinar, uma localização, pode ser uma conference call, continuamos, dizemos as opções das datas que estão em aberto e podemos deixar para que as pessoas também possam adicionar as suas, incluindo a hora e o dia. Vamos, por exemplo, marcar para dia 8 e depois, lá está, não vamos para o premium porque a gente não tem, e podemos definir aqui uma série de opções. Podemos limitar o participante a responder apenas a uma opção para não dificultar a opção das reuniões, e partilhamos um link. Este link depois irá aparecer como um doodle, onde nós apenas teremos que selecionar, aqui. Cada associação preenchemos as pessoas, eu aqui já tenho, e cada pessoa pode
pronto, adicionar o número de participantes. Eu sou, neste caso, a Associação Novo Mundo e digo que, por exemplo, me dá jeito este dia e este dia. E isto vai somar uma data de opções e que depois as pessoas veem quais são os dias e as datas que têm mais resultados e assim conseguimos marcar uma reunião facilmente. Passando então para uma próxima tool, onde é uma ferramenta de aprendizagem online que é feita por várias universidades conceituadas e podemos apresentar aos jovens para poderem explorar alguns cursos, que neste caso alguns deles são gratuitos e são de universidades bastante conceituadas, instituições, onde apenas exploramos os cursos. Vemos aqui tem bastante oferta em muitas áreas e apesar de ter uma versão também paga, também tem muitos cursos de oferta gratuita que poderão explorar. Vamos então aqui passar para outra ferramenta que acho que é uma também bastante interativa e que é bastante engraçada, que é o Powtoon. Não sei se já ouviram falar no Powtoon ou não. Esta ferramenta, que é online, neste caso é web, não precisamos de instalar nenhuma aplicação e nos permite fazer apresentações por animações. Nem sempre é fácil podermos definir as apresentações, mas imaginamos que temos de fazer uma apresentação em formato de vídeo que nos permita transmitir uma ideia ou fazer uma apresentação em forma de animação. Não é muito difícil, porque também já existem templates e existem guias que nos ajudam a perceber como é que pronto, podemos organizar aqui a apresentação, mas só para terem aqui uma ideia como é que funciona, que é bastante intuitivo. Onde vamos imaginar que temos uma apresentação de um projeto para fazer e queremos, por exemplo, apresentar resultados em forma de vídeo. Isto está um bocadinho lento. Vamos, por exemplo, imaginar. Temos vários tipos de vídeo que podemos criar, um em whiteboard, de uma forma mais simples, e um de animação explicativa. Mas esta ferramenta está muito lenta. Esta, por acaso, é uma ferramenta um bocadinho pesada para estar a fazer tudo ao mesmo tempo, entre as chamadas Zoom e depois é um bocadinho complicado. Por isso eu vou passar à próxima, mas só para terem uma ideia, ela tem uma opção gratuita e uma opção paga. Penso que às vezes não vale a pena ter a paga, pelo menos penso que com a versão gratuita dá para fazer mais ou menos um bocadinho de tudo. Eu vou mostrar aqui um dos vídeos que há uns tempos criei, onde nós podemos, por exemplo, arrastar os bonequinhos, eles fazem vários gestos, podemos definir a repetição dos gestos, podemos definir quando é que aparece uma parte, um título, um pop-up, e depois assim então criar uma animação, penso bastante até dinâmica e engraçada ao apresentar alguma ideia. Eu vou passar porque isto está a demorar bastante tempo e assim atrasamos aqui o processo todo. Outra das ferramentas que é bastante útil, e eu aqui vamos dar aqui umas dicas de como é que podemos fazer melhor uso desta ferramenta, é o Canva. Eu não sei se vocês utilizam ou não o Canva, mas é uma das ferramentas que
a meu ver, é mais versátil para fazer apresentações, porque nem sempre temos o design, ou nem sempre temos competências de fazer, por exemplo, uma apresentação, e às vezes até facilita fazer uma apresentação aqui pelo Canva. Isto porquê? Porque ele na versão, tem a versão Pro e a versão gratuita. Neste caso, com a versão gratuita também se consegue fazer muitas coisas, mas o bom desta ferramenta é que tem muitos templates. E a partir dos templates nós conseguimos fazer, por exemplo, este aqui é Pro, não dá para utilizar, mas vamos, por exemplo, imaginar uma apresentação sobre algo sustentável. Aqui a parte dos templates nos permite fazer praticamente uma apresentação sem que tenhamos que ter a parte criativa toda, que é definir os títulos, mudar, ou seja, temos aqui uma facilidade em criar apresentações a partir do Canva que faz quase como se fôssemos uns designers, não é? E então, pronto, isto é só, e depois vem com várias disposições em que só temos que alterar, pronto, aquilo que se calhar que queremos, ou isto a mim, por exemplo, potencia-me a criatividade, onde eu sei que tem esta apresentação, mas sei que depois também eu posso mudar assim, se calhar meto o gráfico aqui e altero a cor, ou seja, proporciona-nos aqui uma versatilidade nas apresentações assim bastante ampla. O que me leva aqui à parte do Pro. Quando uma pessoa ou um utilizador tem o Pro, tem muitas mais vantagens na apresentação, ou seja, pode adicionar muitos gráficos que normalmente estão pagos. Neste caso, por exemplo, aqui conseguimos ver que esta, por exemplo, é o Pro. Se for free, tem uma marca d'água. Se nós tivermos a subscrição Pro, fica como se pudesse utilizar. Aqui a parte do Pro nem sempre temos que pagar. Isto porquê? Porque o Canva oferece uma opção para organizações e non-profits que nos permite obter dar aqui um suporte às organizações não lucrativas e instituições sociais que nos permitem ter o Pro sem pagar. Como? Aqui no Canva for Non-Profits, eu envio o link para que possam aceder. Podemos fazer uma submissão ao Canva para podermos ter a licença Pro com a conta da associação ou da instituição, sem pagar os valores os normais para que as pessoas para terem o Pro pago. Eu deixo-vos aqui o link para caso queiram explorar a parte Pro sem terem que pagar. Nós temos o Pro, a Novo Mundo, apenas teríamos que ter aqui, olha, eles nem estão a funcionar agora, mas tenho que preencher apenas um formulário e esse formulário depois é analisado pela equipa do Canva e depois que vos dá aqui o acesso à Pro com a conta da instituição ou da organização. Também também vos podemos apresentar outra ferramenta para organizações não lucrativas que vos permite ter acesso a algumas ferramentas que são pagas gratuitamente, que é, por exemplo, o TechSoup. O TechSoup funciona como uma certificação para organizações sem fins lucrativos que vos permite ter acesso a outras ferramentas, por exemplo, algumas daqui, sem terem que pagar os valores que as pessoas pagam normalmente. Mas, por exemplo, o Zoom. No Zoom, para ter a licença tem que se pagar X, mas se as organizações tiverem o registro efetuado na TechSoup e que a TechSoup depois valida a organização, a instituição, que esta é uma instituição de solidariedade ou uma instituição sem fins lucrativos, que dá então a certificação através do e-mail e do registro, que nos permite depois, ao fazer o registro nas ferramentas, que nos permite certificar que nós, tendo o registro pelo TechSoup, somos uma organização sem fins lucrativos e que podemos ter acesso a descontos ou valores mais acessíveis
que não precisamos pagar o mesmo que outra instituição qualquer teria que pagar. Eu acho que deixei no chat. Exato. Obrigado. Depois, passamos então para a seguinte. Eu se calhar apresento mais uma ferramenta, o AHA Slides. Eu já vi aqui tantos separadores, isso às vezes fica tão confuso. Que é o AHA Slides 28, que é uma ferramenta também bastante interativa quando vamos, por exemplo, fazer quizzes com participantes seja online, até pode ser feito em modo presencial, onde aqui está um exemplo onde podemos fazer a apresentação de quiz em vários formatos. Penso que podemos, por exemplo, perguntar, fazer uma questão e obter os resultados em tempo real, por exemplo, num ecrã ou numa apresentação, por exemplo, como eu estou agora a fazer, e cada pessoa pode ir ao seu telefone, como mais ou menos o Mentimeter. Se calhar não é a melhor maneira de ir por aqui, mas, por exemplo, na educação e training, podemos fazer team building, onde, por exemplo, escreve 3 itens que a Casey pode levar para o deserto. Isto é o ecrã onde, por exemplo, me aparece aqui, e depois no telefone aparece a opção onde nós podemos inserir a resposta. A Olivia escreveu, por exemplo, isto, e depois em tempo real podemos ver os resultados. Tem aqui também muitas opções. Podemos ver quantas pessoas estão a participar e depois fazer uma análise dos resultados, por exemplo, em tempo real. Quais são, por exemplo, das 3 imagens, qual é a do Paulo? As pessoas respondem, podemos ver a resposta correta, a que foi escolhida. Eu penso que, não sei se há mais aqui, definir estas opções todas. É uma ferramenta também bastante versátil. Podemos escrever em texto, inserir em texto, ver as histórias, ou seja, uma panóplia de opções que podemos utilizar com esta ferramenta. Eu penso que, para também não me alongar muito mais, depois também tiverem alguma dúvida específica, podem também sempre perguntar. E se calhar passo então para a última, que eu considero que é uma ferramenta bastante desconhecida, mas muito boa, que é não sei se já ouviram falar do Wordwall, mas é uma ferramenta de, digamos, quiz, que nos permite fazer vários tipos de perguntas e exercícios online de diferentes maneiras. Vamos, por exemplo, escolhemos um template, metemos o conteúdo do template que queremos, no formato que queremos, depois ou metemos no ecrã para as pessoas jogarem, ou podemos até mesmo imprimi-las. Vamos imaginar, por exemplo, temos desde word search, um anagrama, palavras misturadas, palavras em falta, um tipo de quiz, cartas random. Eu vou explicar, ou vou mostrar aqui uma que é bastante engraçada, que é em formas de jogo, a utilizar aqui a parte da gamificação. Vamos, por exemplo, ver neste aqui, em que isto aparece no ecrã de todas as pessoas, cada um pode abrir no seu telemóvel ou computador, e em modo interativo podemos fazer, por exemplo,
find the AI vowel team word. Ou seja, temos que encontrar a palavra que complemente com o AI. E eu agora aqui... E depois, pronto. Quando quisermos ir para a palavra certa, podemos dirigir-nos seja numa forma mais engraçada de jogar. E pronto, eu escolhi a parte errada porque eu também não consigo perceber qual é a palavra que eles querem que a gente encontre. Mas só para terem uma ideia como é que funciona. E tem várias maneiras de mostrar. Claro que isto depois eu não tenho a conta, isto é uma demonstração, mas fazer, por exemplo, temos um exercício de sala de aula ou uma dinâmica que queremos apresentar, que tem vários desafios, e podemos pegar nestes desafios e inseri-los e incorporá-los neste tipo de templates e ver qual é que se calhar o que se assemelha mais ao tipo de atividade e ser assim de uma maneira interativa, de podermos interagir com as pessoas e elas também estarem mais engaged e se sentirem mais envolvidas na atividade online, que por vezes pode ser uma seca e pronto, as pessoas deixam e perdem o interesse. Eu não vos vou mostrar mais porque isto são muitas tools, mas para terem uma ideia podem consultá-las todas através deste documento, na parte mais abaixo do handbook. E depois, se tiverem algumas questões, nós estamos livres para vos responder e para vos ajudar. Eu, como também venho um bocadinho aqui da parte de informática, também tenho aqui um bocadinho, se calhar, o conhecimento mais facilitado nesta parte. E até mesmo se vocês depois quiserem, por exemplo, obter a certificação que vos permite ter o acesso à TechSoup, ou obterem a certificação para poderem fazer com que a vossa instituição, a organização, tenha a certificação para poder usufruir destes descontos ou doações em vários programas, ou até mesmo aqui a certificação do próprio Canva Pro, gratuito para non-profits. Vocês podem nos mandar e-mail e nós estamos completamente abertos para vos poder ajudar nesse processo de poder obter essa certificação e até mesmo poder-vos ajudar com este tipo de ferramentas. Sim, nós podemos partilhar esta apresentação, só ainda não o fizemos e não o vamos fazer hoje ainda porque ela precisa de ser traduzida, porque ela estava só em inglês e aqui para a Soraya que perguntou no chat, e então nós vamos traduzi-la e depois, assim que tivermos traduzidos, partilhamos com vocês por e-mail. Por isso também sugerimos que, se tem algum e-mail que não tenham inserido no inquérito, que o façam, e assim a gente envia-vos por e-mail para vocês poderem... Patrícia, podes então escrever o e-mail ou então mandar-nos um e-mail caso não queiras inserir o teu e-mail, para que nós depois possamos dirigir-nos então com a apresentação. Obrigado. Penso que já estamos fartos de ferramentas digitais que já foram bastantes e ainda serão mais se depois quiserem explorar também. E então pedir, assim, para aqui numa dinâmica de podermos levantar e mexer-nos um bocadinho, pedir que se levantem e que procurem um objeto que vos faça sentir bem, e depois podem mostrá-lo através da câmara, ou se não quiserem podem até escrever no chat, para que nos possamos mexer assim um bocadinho, visto que passamos o dia inteiro sentados, e mexer aqui um bocadinho a dinâmica do webinar.
já trouxe o meu objeto, que não dá para ver, porque a capa do Zoom não me permite, mas eu faço aqui um truque. Eu também já tenho o meu objeto. Ainda em tempo natalício. Um rosado, uma chave, ali uma parte giratória. Que isso, Soraya? Olhos. O Daniel desapareceu. Depois um café. Boa Isabel. Aí o António tem pega binóculo. Para fazer birdwatching, não é? Ok, nós guardamos aqui os e-mails que vocês estão a enviar e depois enviaremos então para estes e-mails que vocês não inseriram no inquérito. 2 conchas de peregrina, Santiago, certo, dos escuteiros, dirigente associativa. Ok, mais um. Claro, pessoal, isto é uma espiral de unicórnios. Espiral de unicórnio. Onde é que tu arranjaste isso, Carlos? Operei numa feira que organizámos Bem. no mercado das tocatas. Olha aqui, vê se está bem. Oi, olha aqui, tcharam. Espetáculo. Só falta é a vela. E cortaste o cabelo. Não. Muito bem. Vou Ok. desligar. Não é o vídeo, é o... Acho que podemos então passar à próxima parte. Não sei se nós aqui estamos alinhados por tempo, mas vai dar mais ou menos, estamos lá. E eu vou passar então aqui a palavra à minha pai e amiga Ana. Bem, eu ia só pedir, se calhar, Jorge, antes de passar à próxima parte, que eu acho que foi o que nos faltou aqui um bocadinho, que era partilhar os outros outputs que estamos a produzir neste projeto. Ou seja, o Quarantine tem este primeiro output intelectual, que é este report, do qual fazem parte destas ferramentas todas, que nós depois vamos de facto enviar e que também mais tarde vai ficar disponível no site em português e inglês. Neste momento temos tudo, mas está tudo em inglês. Estamos, como o Jorge disse, na fase de tradução, e talvez explicar um pouco os outros 2 outputs que vêm a seguir, até porque estes colegas nos podem ajudar Sim, podem nos a seguir. melhorar a ferramenta atual, que não tem, isto foi um conjunto de, não foi feito só por nós, não é? Todos os parceiros contribuíram com alguma coisa, e está sempre em mudança, não é? Portanto, aquilo que isto foi produzido com base já num ano de quarentena, mas se formos fazer hoje, se calhar há mais ferramentas que podemos sempre ir adicionando e criando quase que uma espécie de biblioteca de ferramentas que são muito variadas. Algumas são mais conhecidas, outras um pouco menos, e divergem, também variam muito consoante o público-alvo com que nós estejamos a trabalhar, ou até para as nossas próprias equipas, como é o caso de algumas delas. E era só isso, antes de eu começar, se calhar fazer só... Sim, fizeste bem. Às vezes há sempre qualquer coisa que escapa e ainda bem que temos pessoas sempre que nunca lhes escapa essas coisas. Nós, como eu referi, este projeto tem 3 resultados intelectuais. Um deles, aquele que já está produzido, se apenas falta a tradução para cada língua, neste caso para a nossa portuguesa, que é o handbook, aquele que vimos há bocado. E depois temos os outros 2 que vêm agora a seguir, que o 2 centra-se num conjunto de vídeos motivacionais, onde cada parceiro irá ter que desenvolver 5 vídeos para ajudar os jovens a criar ferramentas e poderem enfrentar, desenvolver estratégias
para, digamos, vídeos motivacionais para que possam enfrentar situações assim mais difíceis, onde este grupo-alvo vai ser aquele onde no inquérito, por exemplo, vimos que é o com que as organizações trabalham mais entre os 13 e os 30 anos e que sofrem ou ainda estão, neste caso, a recuperar do isolamento ou do distanciamento social, que foi, até mesmo por razões geográficas e físicas, que seja por deficiência ou por estarem em zonas remotas, ou algo assim similar. E que não são capazes, por exemplo, de se envolverem em trabalho presencial. E o terceiro output é, neste caso, uma campanha de meios de comunicação sociais para jovens, para que se possa melhorar a capacitação destes jovens e seja em isolamento ou que estejam em condições de distanciamento social, porque a pandemia parece que estamos a ver um fim, mas não estamos, ou que não sabemos o que é que vem amanhã. E neste caso irá-se construir uma rede de organizações juvenis entre os países Turquia, Itália, Espanha e Portugal, em que cada país irá ter uma reunião internacional online em que irá-se desenvolver aqui uma campanha em que se possam usar os meios de comunicação social para promover aqui o empoderamento. Ainda está em fase de planeamento, portanto é algo que também pode ser adaptado às realidades que surgirem e daí também estarmos neste momento a fazer atividades, a desenvolver atividades também com vocês e técnicos e organizações para que também possamos adaptar o conteúdo à realidade e penso que seja assim resumo daquilo que vem aqui para a frente. Temos já falado aqui o que foi o resultado intelectual. Escapou alguma coisa, Ana? Acho que não. Talvez possamos também partilhar que todos os países neste momento que estão a participar neste projeto, estamos a fazer este webinar piloto para partilharmos desde já os resultados do intelectual número 1. E que também vamos ter um seminário online que é dia 12, não é propriamente uma repetição de todos estes nas línguas de cada parceiro, mas também vai ter algumas dinâmicas, se vocês quiserem assistir. Vai ser um pouco semelhante, mas ao mesmo tempo diferente e estava aqui a ver agora também que temos um grupo de WhatsApp com os parceiros, que a Agência Nacional Italiana, que no fundo é quem está a financiar este projeto através do programa Erasmus+, também vai, em princípio, considerá-lo já como uma boa prática, o que é muito bom. E também vou assistir ao projeto, sim, ao seminário internacional. E é bom, também um bocadinho o reconhecimento dos nossos parceiros italianos, que também têm estado na liderança deste projeto e também que tem corrido muito bem. Às vezes não corre assim tão bem. E estamos contentes também com o resultado, porque temos o projeto em dia e temos tudo pronto, está tudo a correr muito bem entre nós também. E daqui a 15 dias eles vão estar em Portugal, portanto estamos aqui numa fase de transição do projeto, na fase de começarmos tudo em digital e agora estamos pela primeira vez, mesmo continuando com a pandemia e tudo cá de vírus, vamos poder receber os nossos parceiros em Almada já no dia 16, portanto vai ser bom. Aproveito também para partilhar que, caso queiram ir a este mesmo webinar internacional, como a Ana explicou, este webinar está a ser replicado em cada país e depois vai ser feito em formato internacional, ou seja, já foi feito um espanhol, hoje o português, o da Turquia dia 8, e depois irá ser feito o italiano e o inglês. Eu deixo aqui o link para a inscrição caso se queiram inscrever ou queiram partilhar a colegas que queiram participar no webinar em inglês. Deixo-vos no chat o link se quiserem inscrever no Google Forms para poderem ficar com o registro e poderem participar ou caso queiram partilhar entre os vossos amigos ou colegas para se inscreverem então aqui neste webinar. Pois está, não? Muito bem. Então, eu vou aqui a segunda parte, que nós também era impossível partilhar tudo o que temos aqui destas ferramentas. Nós planeámos este webinar também que sabíamos mais ou menos o tipo de público-alvo que tínhamos atingido na parte dos questionários, como o Jorge exemplificou,
E um dos projetos que nós introduzimos e que fez parte da nossa participação e o porquê de estarmos também incluídos neste projeto do Quarantine foi exatamente por estarmos a desenvolver, na altura em que recebemos o convite para fazer parte do Quarantine, estamos a desenvolver o projeto que é o Futuro Está On, e foi também uma das boas práticas que foi incluídas neste projeto e também o voluntariado que fizemos principalmente na comunidade da Almada durante os primeiros 4 meses da pandemia. Quando surgiu este convite, o Futuro Está On e outros projetos acabaram por fazer parte, então integraram aquilo que é hoje o Quarantine, com boas práticas a nível da comunidade portuguesa. E nesse sentido, eu sei que há muitas pessoas já que estão aqui que conhecem o Futuro Está On, e depois vocês vão perceber porque é que vamos falar dele e também como é que ele está ligado a esta questão da saúde mental na quarentena e não só, naquilo que ainda resta e que vai continuar a fazer parte da nossa vida. O Futuro Está On começou por ser neste momento ainda envolve cerca de 20 entidades, a maior parte delas do Concelho de Almada, e é principalmente um projeto de angariação e doação de computadores e outras componentes que fazem parte, principalmente hoje, para trabalharmos em forma digital. Surgiu em plena quarentena, somente em março de 2020. Neste momento, tudo surgiu, que eu costumo dizer, sempre falamos do Futuro Está On por causa da Maria, e tudo surgiu desta pequena mensagem do WhatsApp, porque na altura estava a fazer orientação de 2 estágios e um deles era a Maria, e a Maria não tinha. Estamos aqui a tentar ver como é que continuávamos com os estágios em modo mesmo digital, e a Maria não tinha PC, e por causa da Maria nós já entregámos mais de 3.000 computadores. Portanto, tudo isto começou assim em março de 2020, em abril de 2020 fizemos a primeira entrega, e o que aconteceu, e também porque é que estamos a falar disto, tem a ver com o diagnóstico que muitas vezes nós não temos da comunidade. Portanto, nós começámos, e a grande motivação para continuarmos foi de facto porque, através dos nossos parceiros, na altura, principalmente da Câmara Municipal de Almada, percebemos que mais de 2.000 alunos naquela altura, só naquele concelho, não tinham computador. E destes 2.000, isto só assim entre março e abril de 2020, os primeiros diagnósticos foram feitos, mais de 1.000 também não tinham internet. Portanto, isto foi o grande boost para nós continuarmos nesta angariação de computadores. A maior parte deles são todos usados, portanto, são muito poucos aqueles que tivemos a oportunidade de dar novos ou quase novos. E a verdade é que neste momento isto foi tudo o que foi possível fazer através de um pequeno diagnóstico que foi feito assim muito, como vocês sabem, quando tudo começou foi muito à flor da pele, portanto as pessoas não tinham efetivamente como estar online, e foi através disto que também se deu a conhecer ao mundo aquilo que são as subrealidades que nós pensamos que conhecemos, mas de facto não conhecemos. As pessoas se calhar vão à escola todos os dias, mas não fazemos ideia que elas não têm um computador em casa, que não têm internet, porque as bibliotecas estavam abertas, as escolas tinham as salas de tipo também abertas, portanto havia sempre aqui uma outra oportunidade de sucumbir a essa necessidade, não é? E quando tudo fechou, essas necessidades foram muito mais iminentes. Isto é um bocadinho aquilo que tem sido o nosso trabalho, que para além da angariação de computadores, depois também se transformou num projeto de angariação de equipamentos eletrónicos e elétricos em fim de vida, e tornou-se o que é que esses equipamentos fazem. Neste momento nós já recolhemos, através da Brigada do Mar e do Novo Mundo, mais de 50 toneladas de resíduos, que é uma fonte de alimento para este projeto, ou seja, uma fonte de rendimento, que neste momento é uma das poucas que o projeto ainda tem, e desta necessidade, não só em Almada, mas também a nível nacional, nós conseguimos doar com muito menos de 20 voluntários esta exorbitância de computadores. Há outros projetos que felizmente também doaram muitos computadores, mas também tem outras estruturas. Nós estamos muito orgulhosos do nosso Futuro Está On e também do prémio que recebemos da Câmara Municipal de Almada, não pelo dinheiro, mas especialmente pelo reconhecimento daquilo que tem sido o trabalho e a dedicação dos voluntários que estão envolvidos neste projeto e das instituições que lhe dão corpo.
como é que isto tudo tem sido possível? Nós perguntamos muitas vezes porquê. Por um lado, porque temos fantásticos voluntários, é verdade, eu incluo neles, mas não sou a única, e acho que, e hoje tenho muito orgulho de dizer isso, de facto nunca pensei que o projeto tivesse esta dimensão. Os parceiros também, cada vez temos mais parceiros e tem sido muito bom. Ainda agora continuamos a ter donativos e quase que não temos feito divulgação, mas continuamos a recolher doações e a entregar também computadores, não só instituições, mas ainda alunos que precisam deles. E através deste projeto do Futuro Está On, foi assim que nós também acabámos por fazer parte do Parentime, que este é o projeto que nos traz aqui hoje, mas também em conjunto também com os nossos colegas da Youth Group, que é uma cooperativa de Sintra com a qual estamos a trabalhar já há cerca de 3 anos. Temos tido vários projetos aprovados e um deles foi agora também um dos prémios do BPI Solidário, que se chama REAPT, e que vai trabalhar exatamente esta questão também da saúde mental e de uma forma mais holística, como é que se passa desta necessidade de ferramentas digitais, mas também não esquecer aquilo que é a nossa integração na sociedade. Por um lado, há a necessidade emergente de continuarmos a trabalhar a literacia digital e a capacitação, e é por isso que também estamos envolvidos noutros projetos com outros parceiros também da Almada, que é o Competências Digitais para Todos. Estamos atentos àquilo que se passa a nível europeu, e é por isso que também estão aqui estes símbolos, porque vamos vendo o que é que se passa. Estes projetos não deixam de estar ligados à estratégia europeia, é aquilo que também é a estratégia para o Portugal mais digital, mas são projetos que estão ligados à comunidade, portanto não são só ferramentas e mais uma meeting ou mais um webinar, é de facto ir depois àquilo que são os problemas do dia-a-dia e que fazem falta, e continua aqui o REAPT Tech Academy, o que vai trazer é exatamente um percurso de capacitação e desenvolvimento, onde através desta parte mais experiencial a nível da informática dos jovens NEET, nós possamos depois trabalhar a integração socioprofissional. E claro, mais uma vez, tal e qual como o Futuro Está On, foi também através de identificação de um problema que isto surgiu, muito, não só para os NEET, mas também derivado desta situação de isolamento social, que as pessoas que vão ter mais dificuldade em integrarem-se no mercado de trabalho, procurar emprego, ir a uma entrevista, portanto, tudo isto temos planeado aqui um percurso que depois nós tentámos desenvolver esta abordagem holística, como eu estava a dizer, e também uma abordagem comunitária, ou seja, que as pessoas, por um lado há esta parte dos computadores e este planeamento de acesso ao emprego, mas muito esta conexão novamente com as pessoas e trabalhar as competências digitais, porque hoje todos nós que trabalhamos com os jovens e nós próprios passamos mais tempo agarrados ao telemóvel ou ao computador do que propriamente a conviver com pessoas. Há pouco falávamos disso, eu e o Jorge, que parece que já não sabemos estar com pessoas ou já não sabemos falar para pessoas, portanto nós próprios como técnicos de juventude também temos que nos capacitar, continuar a trabalhar estas nossas formas de estar em sociedade, sem medo do que vem aí. Esta partilha, também através de, claro que o REAPT também está a viver dos desafios da pandemia, desta nova onda, já não sei quantas é que vamos aqui. Eu estou em Espanha, neste momento já falam da 7ª, não sei quantas é que vão em Portugal, mas há sempre este envolvimento, por um lado, do desenvolvimento pessoal das pessoas, da comunidade, o estar em contacto com os parceiros e também com os futuros empregadores. Portanto, estas são as atividades que nós temos planeadas para o REAPT Tech Academy, que vai ser em Sintra e em Almada, portanto também é um projeto inovador nesse aspecto, em que vai envolver 2 cidades diferentes, 2 associações, neste caso uma associação e uma cooperativa, e também o envolvimento de parceiros desde o IFP, também às próprias câmaras, portanto estamos aqui a trabalhar em comunidade. O que é que nos fez também falar um pouco destes projetos e desde o Futuro Está On também ao REAPT Tech Academy,
exatamente um bocadinho esta armadilha entre o trabalhar, para nós foi muito motivacional e continua a ser manter o Futuro Está On. Neste momento estamos noutra fase que é também de ter projetos que o financiem, porque ele começou do zero. Neste momento, porque ganhamos um prémio da Câmara de Almada de 1.500 euros, que já foi gasto em mais equipamentos. Temos agora também este desafio do RehabTech Academy, temos o Quarantine, mas o projeto em si, não é? O Futuro Está On, se tudo correr bem, também há de ter algum apoio da Câmara de Almada. Pela primeira vez candidatámos a um fundo do município para um projeto local. É um fruto da pandemia, que nunca tínhamos feito, sempre trabalhámos muito mais com projetos na área do Erasmus e internacionais. Devemos a pensar aqui um bocadinho, ok, entre o direito universal à educação, como é que depois se mantém a qualidade de vida e a saúde e o bem-estar. Portanto, daí este desafio que lançamos aqui um bocadinho mais em forma de reflexão do que propriamente em forma de não estamos aqui, eu já não sou psicólogo, portanto não é esse o objetivo, se calhar entre vós há alguns psicólogos. A ideia é lançar também este reto de não esquecermos a nossa saúde mental e dos jovens com quem trabalhamos, porque daquilo que fomos fazendo durante a pandemia pudemos presenciar, e de certeza que nós todos presenciámos isso, o nível de resiliência ao trabalhar online não sei quantas horas, ou de estudar online não sei quantas horas, de certeza que não é o mesmo neste momento do que era no início. No início se calhar até alguns acharam piada, neste momento se me falarem num webinar ou em preparar um webinar ou ir a uma reunião online, já tenho muita dificuldade, mas faz parte da vida também ultrapassar essas barreiras. E, portanto, lançámos aqui um bocadinho este repto também no projeto em si, no Quarantine. Todos os webinars temos estado a falar disto. Claro que agora também se fala de saúde mental como nunca se falou na vida, o que é bom, porque ela de facto também necessita de ser acarinhada e precisa de estar na agenda. Aquilo que acontece para aqueles que trabalham menos com estas temáticas e aquilo que se passou com todos nós, não vou dizer aqui nada que se calhar vocês não saibam. A verdade é que nós tínhamos um futuro que considerávamos previsível, não seja só tanto a nível profissional como pessoal, como relacional. Portanto, havia aqui as pessoas estavam habituadas a gerir o dia-a-dia sem este fator da imprevisibilidade. Desde o início da pandemia, o que nós temos assistido e aquilo que se assiste diariamente é que há um processo de perda. E esse processo de perda, portanto, a partir do momento em que houve aquele março em que parou tudo, e para outros foi março, foi abril, né, e há aqueles que tiveram que continuar, este processo de tomada de decisão sobre aquilo que era o futuro previsível é muito... Entre o ser perdido, para alguns foi perdido, é verdade, houve aqui um momento em que foi totalmente perdido, e depois o ser humano tem esta capacidade também um bocadinho imprevisível de se adaptar. E nasce, no fundo, nós estamos sempre neste momento a gerir, o que estamos a gerir neste momento é um processo de perda contínuo ou um processo de imprevisibilidade contínuo. E isto, no fundo, é a situação que estamos neste momento, e se nós estamos, os jovens também estão, não é? Portanto, noutras dimensões. Alguns neste momento têm mais liberdade, outros nem tanto, e como é que nós gerimos isto e como é que continuamos a fazer planos a médio, curto e longo prazo, e como é que lidamos com este novo processo de tomada de decisão. Para uns é mais fácil, para outros nem por isso. E daí também estarmos sempre atentos àquilo que é a nossa saúde mental, e que isto também, na verdade, está muito mais imprevisível do que era antes. Neste contexto, aquilo que nós também deixamos aqui como reto é, no fundo, manter estar atento, não é? Há esta necessidade de estarmos atentos e tomarmos decisões para o futuro. E também, como jovens, ter esta capacidade de partilhar, quer dizer, nem tudo está dependente do Covid, ok? Há coisas que nós fazíamos e continuamos a fazer porque queremos, no fundo, prever ou ter esta capacidade de oráculo de pensar como é que nos vamos sentir bem, e para isso tentamos criar os nossos objetivos.
Na verdade, o mais difícil neste momento é ter resiliência suficiente para manter esse plano, porque todas as pessoas que trabalham com projetos ou que trabalham também com jovens sabem que há esta necessidade, até para quando estão na faculdade ou estão a estudar e a seguir vão procurar emprego, este processo de mantermos os nossos objetivos para atingir e os atingirmos. E isto perdeu-se um pouco, não é? Portanto, como é que continuamos? Vamos continuar por um lado perdeu-se, por outro lado é um bocadinho intrínseco para o ser humano. Portanto, esta vontade e esta necessidade de atingirmos um estado emocional, mental ou experiencial, como temos aqui, para continuarmos com estes objetivos. Nós não vos quisemos amassar muito com esta parte, porque por um lado não é o nosso domínio profissional predilecto, por outro lado queremos muito mais também ter aqui uma dinâmica ativa através de outra ferramenta que alguns de vós se calhar conhecem, outros não, e então em vez de estarmos aqui a dizer o que é que podemos fazer para ajudar a saúde mental dos jovens, queria só partilhar com vocês que também um estudo que foi feito pela Organização Internacional do Trabalho é muito focado em 2020, portanto é tudo sobre 2020, depois vou partilhar aqui este link, que tem a ver com os jovens e a Covid e os impactos no emprego, na educação, nos direitos e também no bem-estar mental. Ele está em português, portanto já está traduzido em português, é de março de 2021, se calhar alguns já conhecem. Estive a dar uma vista de olhos, assim, Portugal aqui fica sempre um bocadinho perdido naquilo que é as médias da União Europeia e na altura isto também teve muito foco ainda no Reino Unido, mas de qualquer forma acho que vale sempre a pena ver estes estudos e também sabemos que da parte do IPDJ foram feitos vários estudos e continuam a ser feitas várias atividades e que nós podemos ir seguindo e também ajudar-nos a trabalhar melhor com o nosso público-alvo. Aqui eu vou parar, aqui para aí. Portanto, o que nós preparamos a seguir, e vocês vão ser divididos em salas, é uma pequena dinâmica onde vamos procurar responder estas perguntas em conjunto, portanto, vocês vão ser divididos em 5 grupos. Todos os grupos vão ter uma pergunta diferente, portanto o grupo 1 vai responder à pergunta 1, o grupo 2 à 2, o grupo 3 à 3, o grupo 4 à 4 e o grupo 5 à 5, mas todos vão ser desafiados a responder à pergunta número 6, que tem a ver com as boas práticas e metodologias que cada um de vós conhece ou que já implementou e que ajudam no fundo a proteger e a promover a saúde mental dos jovens e também de nós próprios. Mas aqui um bocadinho mais focado para o nosso público-alvo. Jorge, se quiseres ir, vou parar aqui a interromper. Mais uma ferramenta. Assim, aprender a trabalhar com mais uma ferramenta que é o Padlet. E acho que depois fazemos as conclusões. Se tiverem perguntas também, entretanto, depois vamos abrir um momento para falarmos todos um bocadinho. Acho que não perdi muito no tempo. Não está mal. Não, está bom. Conseguem ver o Padlet? Não. Eu consigo. Assim? Sim. Que não tenho certeza. Ok. Então, cada sala irá ter a sua pergunta. Este é o Padlet, não sei se já utilizaram ou não. E o objetivo é, à medida que cada grupo ou que cada pessoa do grupo tenha algo que acha que deva ser importante ou relevante mencionar, nós clicamos aqui no adicionar um comentário e escrevemos, não sei mesmo, e depois publicamos. E ela ficará ali, então, relativamente à sala a que cada pessoa foi atribuída. E o objetivo depois, no final, é também darmos aqui um bocadinho de tempo para depois olharmos para todas as questões e esqueci-me. Para além desta questão, depois a última questão aqui, que é então a todos os grupos que poderão responder e depois também é fazer a mesma coisa e publicamos aqui. O objetivo depois, como estava a dizer, no final, era para que depois dessemos uma olhadela nas respostas todas das pessoas e pudéssemos avaliar de acordo com a importância ou da relevância que achamos que aquela solução ou resposta tem com o trabalho com os jovens.
restou alguma dúvida? Depois vamos dizer em que sala é que vocês ficaram para também perceberem em que resposta a pergunta é que podem responder. Eu vou enviar o link do Padlet para vocês poderem aceder. Ou seja, Cláudia e Isabel na mesma sala. 5 salas. Ok. Cláudia e Isabel. Ok. Já está. Aqui em Espanha é dia de Reis, quer dizer, é véspera do dia de Reis. É uma grande festa aqui na rua. Isso é que se quer. Mas tem caramelos este ano. Ok. Isto dará cerca de, se calhar, de 4 pessoas por sala. Não, isto dá menos de 4 pessoas por sala. Bem, se calhar fazíamos 4 pessoas por sala ou 3, se calhar 4. E cortávamos uma pergunta. Acho que vamos fazer assim. Vamos cortar uma sala para que, mesmo assim, uma sala fica com menos uma pessoa. Ana, se calhar então fazemos 3 salas. Não, 3 não, 4. Exato. Pronto, eu vou adicionar então as pessoas às salas. E houve pessoas aqui que ficaram de fora porque... Será que eles perceberam qual era a sala deles? Isto aqui vai ter que ficar, porque isto não havia pessoas suficientes para ficar, para serem 4 ou 5. Eles agora devem estar um bocado perdidos. Que perguntas é que queres cortar aqui? Vamos falar no chat com eles. Que perguntas é que queres cortar daqui? O que não posso fazer de todo? Queres cortar esta da sala 3? Sim, pode ser. Ok, esta já foi. Sala 3. Falta-se. Quantas salas fizeste? 4? 4. E o António e o Daniel estão numa sozinhos. Podemos ir para o pé deles. Ok. Eu se calhar vou em cada sala dizer qual era a questão que tem, porque eu acho que eles não conseguem ver. Podemos mandar mensagens a todos. E escrevemos o quê? Sim, podemos escrever. Nome 1. Sala 1. Carlos Mendes. Sala 1, pergunta. Escreveu? Estou a mandar. Ai. E será que eles conseguem perceber em que sala é que estão? Acho que sim, deve aparecer room 1. Faz lá ingressar aí na room 1, vou lá buscar. Eu vou ingressar. Deixa ver, vamos ingressar no estúdio, a ver se aparece.
Ganda que não, Jorge. A Soraya perguntou quanto mais tempo é que isto ia demorar. Mais 10 minutos. Agora o que é que se segue? Fechar, não é? Sim, agora. Estou com. Onde é que eu estou? Agora não estou a apanhar. Estou aqui. Agora fechar. Pronto, falar aqui um bocadinho desta dinâmica do Padlet. Isto é o momento Harry Potter. Acho que é o momento mais fixe do Zoom. Olha, obrigada, colegas. Fomos assim repescadas para a sala principal. Incrível, é assim, são os poderes virtuais. Muito fixe, pessoal. É o primeiro. Desculpem lá eu falar, a minha voz é assim um bocadinho. Força! Este foi o primeiro webinar em que eu pude escrever alguma coisa e estar a falar com alguém. Assim, mais diretamente. Fixe. Carlos, boa. Eu gostei muito do exercício. Sou a Célia deste história e adorei o exercício. E gostei muito de falar aqui com o grupo, com os colegas do grupo da Sala de 3. A Soraya, a Mariana e o Rui. Beijinhos, Célia. Beijinhos, Carlos. Bom ano. Bom ano para ti, para todos. Para todos. Obrigado. Não se vai já embora, tenham calma. Não. Queremos saber os resultados. Muito bem. Então vou partilhar. Aqui estamos. Então, esta dinâmica foi também uma forma de vos fazer conhecer mais uma ferramenta que alguns já conhecem, outros se calhar não tantos, e ao mesmo tempo outra, digamos, outra funcionalidade, mais do que ferramenta aqui do Zoom, que é o poder dividir as pessoas em salas simultâneas, e que para quem de repente teve que aprender a trabalhar a partir de casa, trouxe algumas vantagens, especialmente criando aqui algumas dinâmicas de grupo que estávamos habituados a fazer em sala. Estas perguntas, portanto, que nós tínhamos aqui, mais do que nós estávamos aqui a responder elas próprias, foi também para um momento de partilha e de reflexão. Não vou ler todas, portanto, acho que isto nós também depois podemos, vocês têm o link e podem também facilmente ver aqui as respostas. Algumas nós sabíamos que iam ser um pouco mais evidentes, nomeadamente esta do que é que o Covid impediu e realmente impede ainda que nós façamos. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, que eu tenho mais saudade de ir ao cinema assim. Honestamente não me puxa muito ir ao cinema de máscara ainda, portanto ainda não, foi uma coisa que ainda não tive a oportunidade de fazer, mas todas estas coisas que vocês relataram aqui, acho que todos nós sabemos. Aqui também o que é que podemos fazer, mas com adaptações, foi tentar ver o lado de, ok, o túnel existe, mas também há alguma luz ao fundo do túnel. Acho que em certas situações, eu também, quem trabalha muito com projetos internacionais, nós passamos a dar um pouco mais valor, se calhar quando estamos realmente com as pessoas, e também perceber que quando viajamos
viagem atrás de viagem, só para estar 1 ou 2 dias juntos, como é que as coisas se podiam tornar mais efetivas, por exemplo, aquilo que da nossa parte do Novo Mundo continuamos a fazer, mas com algumas adaptações, e os projetos que foram nascendo em plena pandemia também já trouxeram um pouco essas adaptações. Por exemplo, aqui o Quarantine, se calhar se fosse escrito antes da pandemia, teria 5 reuniões presenciais, neste momento só tem 2 ou 3, exatamente porque também tentou dar a resposta a esse novo desafio que é esta gestão de projetos, especialmente de longa duração, em que podemos, através de ferramentas como o Zoom e também de mantendo reuniões mensais com os parceiros, que isso é muito importante, manter o follow-up do projeto ao longo do tempo e manter o projeto atualizado. Claro que há aqui algumas adaptações, nomeadamente esta parte de termos. Está aqui alguém que escreveu iniciativas com distribuição de materiais pelas casas dos jovens, dinamização de atividades, tanto online como recurso a esses materiais é também uma adaptação. Acho que é muito interessante ter esta partilha. Se calhar passava aqui um bocadinho também o que é que as pessoas estão a fazer para cuidar da nossa saúde mental, porque é de facto também aquilo que nos traz aqui um bocadinho nesta segunda parte a falar mais. Aqui alguém escreveu ter mais momentos de contemplação, meditação e yoga, psicoterapia, consultas de psicologia, ir caminhar com alguns amigos, caminhada e observação de aves selvagens, experimentar novas coisas, meditação, tirar um momento para abstrair, exercício físico. E também vos convido, se quiserem, a complementar, mesmo mais tarde, de responder por vocês próprios a todas as perguntas. Podemos ficar aqui com um apanhado mais robusto também das respostas. Depois, a nível da pergunta que estava para todos, não sei se tiveram essa oportunidade, da nossa parte, e também em forma de conclusão, aquilo que o Novo Mundo tentou dinamizar ao longo deste tempo, apesar de termos que fazer muitas coisas online e nos termos adaptado, foi continuar também a trabalhar com os jovens na comunidade. Tivemos a sorte de ter uma parceria também com a Santa Casa da Almada, onde temos a decorrer outro projeto internacional como este, e através desse projeto temos conseguido, por acaso o projeto é sobre a solidão, e temos conseguido dinamizar algumas dinâmicas, nomeadamente workshops de macramé, que têm conseguido. É um lar residencial, tem 45 jovens, e alguns deles nem sequer muitas das famílias têm conseguido ver nestas alturas, e então foi também uma forma de ir fazendo, utilizando as dinâmicas de grupo, tendo a sorte de poder entrar nesse lar de jovens. E das dinâmicas que temos feito é de facto workshops de macramé, que tiveram o seu efeito. Foram 5 ou 6 workshops, e depois os jovens também fizeram coisas para o Natal. Também pudemos ajudá-los a fazer uma peça de teatro que teve 2 edições, que também era um bocadinho uma catarse aqui à pandemia. Foi em julho e agora também em dezembro, que é o Pandemónio. E também temos aqui passeios na natureza e observação de aves. António Cotão, estás a dinamizar. Temos aqui um fantástico membro do Novo Mundo que é adepto e dinamiza também aqui esta parte da observação de aves. Também tivemos a oportunidade de fazer um projeto onde pudemos experimentar isso. Continuamos a fazer alguns intercâmbios. Tivemos também a oportunidade de enviar jovens para a Roménia, onde fizeram atividades na natureza, portanto tirá-los deste mundo online. Pudemos também viajar, sempre que foi possível, mediante estas, viajar e trabalhar em contexto, viajar também em contexto de trabalho. Promovemos voluntariado na comunidade em diversas áreas. Todos nós, pelo menos da nossa equipa, estamos envolvidos não só no Futuro Está Lá, mas também em projetos de Early Food e mesmo de outros parceiros que temos tentado ajudar, e sendo voluntários. E claro, podemos sempre organizar piqueniques, e também temos promovido algumas limpezas de praia e apanhas de lixo na comunidade, não só em Portugal, mas também noutros países. Também participámos em plantações de árvores e também de hortas, com os jovens e na comunidade, e fizemos alguns, também temos aqui passeios para aí campo, alguns de vós partilharam, atividades outdoor, promover os debates online e offline, passeios ao ar livre na natureza, tertúlias, conversas, debates,
sobre a experiência de cada jovem durante o confinamento e como se sentiram ou se sentem durante o processo e a partilha de emoções, isto também é muito importante. Teatro, dança, música, criar momentos de expressão de emoções. E acho que temos aqui uma boa apanha de coisas que podemos fazer. Por acaso, uma das coisas que tenho feito com alguns amigos e que tem sido muito interessante, todos nós, é muito simples, que é também voltar a ter momentos, voltarmos a jogar o trivial e o cluedo e o jogo de cartas e coisas mais banais, promover estes jogos no fundo de tabuleiro, que acho que tem sido muito interessante. E se alguns de vocês quiserem dizer alguma coisa, também é o momento. Estamos assim em modo de fechar. Este era um pequeno desafio também para trazer aqui, como eu tinha dito, mais este era o slide final da minha apresentação, um bocadinho das atividades que nós fomos fazendo ao longo destes momentos de quarentena, e que sempre que nos foi possível, acho que tivemos a sorte de poder fazer voluntariado e de poder ter declarações que nos permitiram andar na rua e circular, que se calhar não sofremos tanto quanto outros, apesar de tudo aquilo que fomos passando e de ter que reinventar um pouco o nosso modo operandi. Mas isto foi um bocadinho daquilo que tem sido o nosso trabalho nos últimos tempos, não só dentro do computador, mas fora dele. Mais do que tudo, para partilhar esta oportunidade também de terem acesso a essas ferramentas convosco. Em nome da Novo Mundo e também da nossa equipa, agradeço a vossa participação e deixo aqui este momento, se alguém quiser fazer algumas perguntas, se alguém quiser ficar, se alguém quiser precisar de ir embora também, e se quiserem partilhar também sugestões para melhoria, estamos abertos e muito obrigado.